E a direita avança no mundo. O que isso implica? Isso que nós vamos conversar aqui um pouco sobre isso. O fato é que eu estava vendo inclusive uma reportagem na UOL, tá? Onde fala exatamente sobre essa questão da mudança no mundo. Ano passado, né, 2024, foram 63 eleições pelo mundo, né, em vários países, onde muitos países mantiveram-se à esquerda ou mantiveram-se dentro do seu padrão, seja direita ou esquerda, enfim, o centro, e muitos também passaram a ser de direita. Sendo que, evidentemente, o principal país, digamos, a nível mundial, você gostando ou não deste país, que é os Estados Unidos, ou que são os Estados Unidos, é que foi realmente para a direita. E o engraçado é que, no caso específico norte-americano, não é qualquer direita, é uma direita trumpista, tá? Existe uma diferença, sim, porque entenda que, se for olhar ao pé da letra, os princípios republicanos ou democrata, ele é uma mistura, no caso, o trumpismo é uma mistura de republicano e democrata. Evidentemente, lógico, bem mais à direita, né, mas com alguns princípios de esquerda ainda permanecem, até porque o próprio Trump, se você não sabia, vai saber agora, ele foi democrata, né, foi do Partido Democrata um tempo. Mas o fato então é que desses 63 países, 27 foram mais à direita. Isso mostra exatamente um movimento natural, um pêndulo natural do mundo. Sempre que ele estica mais para um lado, depois há uma tentativa de equilíbrio. Então, aquele mundo com aquela agenda mais à esquerda, até evidentemente com a ajuda americana, recentemente, com toda essa questão de cultura woke mais forte de algumas grandes empresas, né, a nível internacional, da própria USAID, que ajudou a propagar, né, a financiar esse tipo de entidade, de ONGs, meios de comunicação e afins. E com o surgimento então de Trump no poder, junto com a queda da USAID, e de que alguns países chaves do mundo ou permaneceram à direita ou estão tendendo à direita, isso mostra como está a situação no mundo, tá? E o quanto os americanos ainda influenciam de forma positiva e de forma negativa o que acontece no mundo. Mas o fato então é que alguns países, como o Brasil, ele normalmente tem um efeito retardante de uns 2, 3 anos, muitas vezes, em alguns aspectos. E nessa questão de eleição, de movimento, há uma tendência natural. Isso não significa nem que vai ganhar ou vai vencer, não é essa a questão que eu estou discutindo aqui, até porque, como eu sempre gosto de falar, eu sempre evito falar sobre Brasil, né, na geopolítica. Tem horas que não tem como não falar. Então é natural que o Brasil tenha uma tendência mais à direita. Evidentemente, o voto, isso é um outro fator que tem mais a ver com questões populistas, mas outros fatores, N fatores que existem, que é coisa mais interna. Mas sim, há uma tendência natural do mundo ir à direita. E aí pegamos países como, por exemplo, Estados Unidos, Rússia e Índia, que são direitas, né? Até alguns questionam sobre o caso da Rússia, né? Entenda o seguinte, a Rússia, Putin, vamos ser mais específico, né? Eu tenho inclusive um livro aqui, depois você pode até depois ter acesso, eu vou deixar aqui o link na descrição, onde eu falo sobre doutrina Putin, como é que funciona a cabeça desse líder, como foi que ele conseguiu avançar algumas questões econômicas, militares, como foi que ele começou a pensar, tá? Como é que ele absorveu alguns conceitos de generais, de mentores dele, como o próprio Gerasimov e tantos outros, e montar esse formato que existe hoje, né? Que foi construído, não foi do zero.
E Putin, ele tem claramente, tá, em termos internos, um posicionamento totalmente à direita. Ele é pró-família, ele toda essa questão dos costumes, combate uma série de questões de agenda woke de uma forma geral, inclusive muito forte. Há repressões contra o homossexualismo, por exemplo, e coisas relacionadas a isso. Então ele tem tendências a nível interno extrema direita, até em algumas questões econômicas, em vários aspectos, ele é direita, praticamente extrema direita. Se compararmos com alguns outros países, é extrema direita, tá? Só que, devido a uma questão mesmo de aproximação de afinidades a nível internacional, isso vai variar muito. Isso prova para você, você precisa entender isso, que é muito comum, por exemplo, já comentei isso em alguns outros vídeos. Alguns que defendem, por exemplo, Israel, também defender Rússia, mas não exatamente por questões de ser de esquerda ou de direita, mas a ideologia de direita em si é o que une eles. Inclusive termina sendo mais forte do que mesmo a Rússia tendo uma aproximação, por exemplo, na América Latina com a esquerda, tá? E tem uma aproximação forte com a China, que é a esquerda. Coreia do Norte, comunista, uma comunista, por sinal, é bem ditatorial, né? Bem não, é ditatorial. Então, apesar de ter aproximações com... Mas aí tem um fato curioso, inclusive, na Coreia do Norte. Ele é comunista barra esquerda em alguns aspectos, né? É um comunismo próprio da Coreia do Norte, repressivo, que de comunismo não existe nada se formos ao pé da letra, tá? Ele tem mais conceitos de direita do que de esquerda. É isso que você precisa entender. O mundo, ele deixou de ser essa dicotomia, deixou de ser essa coisa direita, esquerda, A ou B. É tudo depende. Por isso que, queira, goste você ou não, queira você ou não, Putin vai fazer acordos com Trump. Não interessa se você gosta ou não gosta, mas as coisas vão acontecer. Querendo ou não, mesmo que você não goste, seja lá por N motivos, você termina tendo uma aproximação maior com o eixo islâmico, por exemplo, portanto, contra Israel. Mesmo você pensando dessa forma, nada vai mudar no mundo. E de que, sim, Putin tem muitas ligações com Netanyahu. Muito mais do que você imagina. Você precisa lembrar que, historicamente, há uma forte ligação entre Rússia e judeus. Ou você esquece quem de fato terminou iniciando a libertação dos judeus no período do Holocausto? E mais do que isso, a própria Rússia tinha muitos judeus. O cerco a Stalingrado, por exemplo, os alemães, uma das primeiras populações em que os alemães foram tentar exterminar foram os judeus russos. Então, houve uma população massacrada russa em grande quantidade que eram judeus, que não eram ortodoxos. Há uma ligação muito forte comercial entre esses dois países, mesmo que escondam, porque até existe um monte de embargos por trás. Existem outros países que fazem esse meio de campo, inclusive um deles é a Turquia. Por isso que Turquia tenta se manter nem lá nem cá, um pé lá e outro pé cá, por conta de uma série de questões de acordos. Então, mesmo que você torça para A ou para B, nada disso vai mudar o que de fato acontece no mundo. E aí, aquilo que eu falo, por exemplo, Rússia, enquanto internamente ele tem posições de extrema direita, ele se aproxima de países de pensamento totalmente esquerda ditatorial, praticamente, que é o caso de Maduro, por exemplo, que se aproxima, por exemplo, Orbán é de direita, evidentemente, então, beleza. Mas Orbán, ele é interno e externamente, é bem interessante, né? Orbán, ele é de direita,
é considerado como extrema-direita, né? E mais defende a Rússia. Então existem algumas coisas, olha, não muda. Alguns vão dizer, quem defende Rússia é comunista, é de esquerda. Se você for analisar com calma, você vai perceber, por sinal, que são mais pessoas de direita do que de esquerda que defendem Putin. Defendem que eu diga que não necessariamente seja torcedor, mas que está alinhado com algumas questões. Se desalinha em outras tantas e se alinha em outras tantas. Então o mundo, ele tá com uma tendência, como eu estava dizendo, à direita. E esses próximos 2 anos, tá, principalmente do governo Trump, vai causar uma movimentação interessante. Evidentemente que aquelas posições mais radicais à direita tem que se ter cuidado. Por exemplo, em países como a Alemanha, pode se tornar preocupante, principalmente por quem é de extrema direita, já que são os caras lá do bigodinho, né, que defendem. Inclusive, tem situações na Alemanha, não só na Alemanha, na Europa como um todo, está surgindo um movimento à direita. E esse movimento bem mais à direita radical que está surgindo, que está se tornando preocupante. Por quê? Os europeus, no período mais à esquerda, tá? Tempo atrás, começaram a pensar: a Polônia está poluindo muito, a Alemanha está gastando muito gás, está usando muito usina nuclear, tem que ter cuidado, não pode isso. Aí no caso da Polônia, a Polônia só usa carvão para produzir energia, isso é um absurdo, está causando poluição. E começou todo esse movimento de precisa tomar uma decisão. E na época, Trump, o primeiro mandato de Trump, Trump dizia: olha, pessoal, cuidado com a russodependência. Vocês estão querendo se depender demais. Trump avisou. Lógico que tem elas que ele metralha de forma maluca. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, é, Angela Merkel terminou começando a fazer o processo de redução lá de energia elétrica, o nuclear, dependendo mais do gás. A Polônia começou a reduzir, estamos poluindo muito. Resumindo, depois de todo esse conflito, prestando atenção que o maluco entre aspas, do Trump estava correto. Não pode ser também nem demais para um lado nem para outro. Eles precisavam. E aí dependeram muito da Rússia e a Europa tá como tá. Não estou colocando aqui a Rússia como uma vilã. A Rússia fez o papel dela. Fez todo o trabalho interno de, de guerra híbrida que tem para fazer, de comunicação, de apoiar por baixo dos panos movimentos de ecologia e coisas do tipo. A Rússia fez seu papel. E aí a Europa caiu. Paciência. É tanto que agora os países bálticos, né, Lituânia, Letônia, Estônia, desligaram agora esses dias a energia com a Rússia, né, cortaram a ligação e estão comprando agora energia da Polônia. E aí, pasmem, mais de 70%, quase 80% da energia vinda da Polônia hoje vem de carvão. Estão queimando carvão. Que absurdo, tá poluindo a natureza. Questão de sobrevivência já era meio ambiente. Primeiro farinha pouca, meu pirão primeiro, já diz o ditado nordestino e brasileiro na realidade, né? Já vi isso em outras localidades do Brasil. Então, quando a coisa aperta, não interessa, é o próprio gás russo. Não interessa de onde está vindo. Minha população está passando frio. As minhas indústrias estão parando porque não tem gás, já que minha indústria foi baseada no gás para queimar as fornalhas, para produzir energia. Eu preciso de energia. Então não tem problema que assim seja, que eu esteja tendo que comprar de um navio fantasma, como se chama, né? Russo. É bandeira do Panamá, mas é russo. É clandestino. Paciência. É mais barato do que se eu comprar dos americanos o gás. Então ainda vale a pena. É mais caro do que eu compraria dos russos de forma oficial,
Se fosse oficial, é muito mais barato, mas ainda é mais barato do que se eu comprar dos americanos. Então, vai ser isso mesmo. Eu preciso sobreviver. Minha população precisa sobreviver. Então, é mais complexo, é isso que você precisa entender. Inclusive, esses vídeos de editorial servem exatamente para trocarmos ideia, para você parar para pensar, conversarmos mesmo. Eu preparo mais ou menos de uma pauta e vou meio que no freestyle em algumas partes. Comece a pensar, comece a analisar um pouco sobre essa questão das direitas, das esquerdas, que eu diga, por exemplo, o próprio BRICS, né? O BRICS ele tem uma conotação à direita, mas, por exemplo, tem países que têm uma agenda de direita. A própria Rússia é aquilo bem maluco, aquilo que eu volto a repetir. A Rússia tem uma agenda interna de direita e externa termina tendo de esquerda porque é quem sobrou. É mais a parte mais extrema à esquerda. E aí eu volto a dizer, são países que têm ideologias aparentes de esquerda, mas quando a gente vai ver ao pé da letra, ele é mais de direita do que de esquerda no frigir dos ovos, na sua composição, nas suas ações internas. É bem confuso isso. A própria Venezuela é um caso desse. Tá? A África do Sul é de esquerda, né? Tem uma tendência de esquerda. A Índia, por exemplo, direita. Narendra Modi, que agora foi reeleito e tudo mais, o cara é de direita. Não tem isso ser de esquerda. Vladimir Putin teve eleição ano passado, de direita, né? Aí teve o caso de Maduro, que foi à esquerda, tem El Salvador, que é de direita, então tem alguns Panamá de direita também. A França, apesar do movimento à esquerda ter ganho, Le Pen Marine Le Pen, né, ainda tem um grande poder, ela por si só. Ela é um caso bem entre aspas, estilo Trump. Le Pen, ela consegue. Lógico, ela tem uns discursos muito radicais, ela precisa só mudar um pouco para conseguir conquistar um pouco dos votos da esquerda. É que, o que que acontece? Essa cultura woke vai tanto para a esquerda, como começa a ter movimentos muito à direita, tem horas que o pessoal vai nessa cultura mais woke tão forte que existem alguns princípios, sei lá, o europeu tem muito princípio cristão ainda, né? Outros sem religião. E chega um momento que eles começam a pensar: poxa vida, foram demais para a esquerda. Estão muito progressistas. Espera aí, Le Pen é de direita, mas ó, ela tem umas ideias legais. Então, mais cedo ou mais tarde, Le Pen vai conseguir se manter nesse ritmo, chamado Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, né? Ele foi derrotado pela esquerda, só que ganhou o poder. Já Portugal, a direita venceu. Reino Unido, direita. Não, na realidade, Reino Unido, a esquerda está voltando ao poder, né? O Partido Trabalhista está ganhando força lá. Então, é uma misturada, cada país com suas essências, mas aquela essência mais à esquerda, mais radical, mesmo aqueles que são de esquerda, com poucas exceções, a maioria, tá, pessoal, vai ter uma tendência de ter que mudar, de ser forçado a mudar. Internamente eles podem até ter sua postura de esquerda ou de direita, mas a nível internacional vai ter que se adaptar a diversas situações. Que eu digo o caso do BRICS, por exemplo, da União Europeia, um outro exemplo, da própria OTAN também. Por isso que, vez ou outra, há pequenos ou grandes choques, de que vão ter situações que alguns países que são inegociáveis, alguns conceitos principais. Por isso que a União Europeia não consegue avançar em alguns aspectos, por conta disso. Enfim, a grande questão todinha é: você, o que é que acha de tudo isso? Me diz aí, deixa teus comentários. Agora, comentários de verdade, seja a favor, seja contra o que eu estou dizendo, ou a sua própria opinião, mas que sejam bons argumentos, né? Não seja burro de escrever qualquer coisa. Escreva algo inteligente. Eu quero ouvir quero ler teu comentário.